A Bíblia Sagrada fala mais de 2.000 vezes da volta de Cristo. Os próprios judeus tinham um dilema que está no Talmud para saber assim, como virá o Messias? Ele virá montado humildemente num jumentinho, como diz o profeta Zacarias, ou virá nas nuvens, com poder e grande glória, como diz o profeta Daniel? E Jesus mostrou que, na verdade, não é uma situação de uma coisa ou outra, isso é um falso dilema. Ele vai vir de um jeito ou de outro, ele vem dos dois. Na primeira vinda, Jesus veio de maneira humilde, como o filho do carpinteiro, o próprio carpinteiro, ele, né? Sendo crucificado, sendo humilhado, entrando em Jerusalém montado num jumentinho para cumprir a profecia de Isaías e de Zacarias, mas ele voltará uma segunda vez para cumprir as profecias de Daniel em glória e majestade. Então essa segunda vinda de Cristo é o mais caro desejo da igreja cristã desde os seus primórdios. Se você pegar o apóstolo João, que escreveu os últimos livros do Novo Testamento, o Apocalipse e o Evangelho de João, ele termina o Apocalipse com uma nota. A cristãos era que Jesus virá em glória e majestade no céu com seus anjos. Será um evento que será visto em todo o mundo de uma só vez. Será um movimento em que aqueles que estão preparados vão receber a vida eterna, os que não tiverem vão receber a condenação, e Jesus virá com os anjos, e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Isso era normal. Só que, a partir de Darby, um pregador evangélico, e depois a popularização da Bíblia de Scofield, houve uma mudança no entendimento da volta de Jesus para um grupo. Mas e se Jesus voltasse hoje, no cenário que a gente vive, né? Muitas coisas se modificam ano após ano. Como é que você acha que as pessoas reagiriam a essa volta? Da mesma maneira que elas vão reagir quando ele vier. Não vai ter diferença, porque o mundo vai estar caótico quando ele vier. E haverá diferentes reações das pessoas já previstas na Bíblia. Então, que ele volte agora, daqui a 10, 15, 20 anos, as reações serão as mesmas que já estão ali preditas. Primeira reação, que eu espero que nós aqui, todo mundo que está assistindo a gente, esteja com essa reação. Esse é o nosso Deus, a quem nós esperávamos, e ele nos salvará. A Bíblia diz que alguns vão olhar para o céu e falar assim, esse é o Deus em que nós aguardávamos, e ele nos salvará. Você entendeu? Vai ser aquele alívio, aquela alegria. Você está falando da Maria Alice aí, você está lá, que linda, lá é Jesus, olha lá. E ela olhando e, sabe, alguns vão pular, outros vão saltitar, outros vão chorar, outros vão começar a gritar, cantar aleluia. Mas é uma alegria que não tem como descrever. Segunda reação. Alguns, Apocalipse capítulo 5 e 6, capítulo 6, está no capítulo 6, nos selos ali, fala que alguns vão olhar para as montanhas e falar assim, caí sobre nós. E escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, porque é terrível o dia da ira deles, do Cordeiro de Deus, e quem poderá subsistir? Então alguns vão gritar de alegria, outros vão pedir a morte sobre si. Um terceiro grupo vai ser audacioso, petulante. Senhor, em teu nome nós operamos milagres, operamos curas. Note que eles são diferentes do segundo grupo. O segundo grupo já sabe que está perdido e vai pedir a morte, para não sofrer a ira. O segundo grupo vai manter, mesmo diante desse dia, a arrogância espiritual que talvez já mantém hoje. Peraí, mas em teu nome eu operei Terceiro curas? grupo, O terceiro né? grupo, eu operei milagres? Eu fiz curas? E ele olhará para aqueles e falar assim, afastai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Exatamente. Olha que interessante. Então, eu acho até que esse segundo grupo vai sofrer mais do que o primeiro. O primeiro ainda é mais honesto. Ele já sabe que está perdido, ele já tomou a decisão. O segundo ainda tem aparência de piedade, sabe? Jesus uma vez amaldiçoou uma figueira. A Bíblia fala que ele amaldiçoou a figueira e os discípulos viram que no outro dia ela estava sequinha. E as pessoas perguntam, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Ah, porque ela não deu fruto. E eu tenho outros exemplos na Bíblia de homens que lutaram com Deus. Moisés falou, Senhor, perdoa esse povo ao risco, o nome do livro que o Senhor escreveu. O próprio Jesus lutou com Deus Pai na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jó, coloca ele aqui para brigar comigo, ele vai ver que...
Existe uma diferença, e novamente eu repito, por mais que pareça jargão, que a linha é tênue entre uma coisa e outra, mas a gente tem que ter isso claro, que haverá momentos em que Deus vai nos proporcionar uma luta consigo mesmo. Sim. Em que momentos serão esses? Nós estamos, Carol, num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Todos os conflitos terrestres que a gente vê, Israel contra Irã, Rússia contra a Ucrânia, direita contra esquerda, torcida X contra a torcida Y. Todas as guerras desse mundo, na verdade, ecoam uma guerra cósmica do bem contra o mal. E nessa guerra cósmica, a diferença dela das guerras atuais é que nessa guerra cósmica não tem um negócio dos dois lados estão errados. Um lado está certo, o outro está errado. O de Deus está certo, o do diabo está errado. O da luz está certo, o das trevas está errado. Segunda diferença da guerra espiritual, ela não tem trégua. Ela não tem momento de cessar fogo por 24 horas. Uhum. Terceiro, não tem neutralidade. As forças do bem e do mal estão em conflito nesse momento e os dois lados querem você. E ficam te atentando. Ficam te tentando. E ficar neutro já é optar pelas trevas. Então, como é que você treina um soldado para a batalha? Jogando dominó com ele? Não. É colocando ele dentro de uma barraca e soltando gás lacrimogêneo lá dentro e fechando o zíper. Lembra do Tropa de Elite, Pedra Sim. para Sair? Sim. Quem é da carreira militar sabe, quando você vai ter sobrevivência na selva, eles testam você ao limite. Por que eles fazem isso? Porque aquele treinamento que você vai obter durante o momento ali do exército é o que vai garantir a sua vida ou a sua morte no campo de batalha e daqueles que você tem que proteger. Exato. Então, Deus também, como um bom general, ele nos treina, nos testa. E como eu falei, você não vai treinar um lutador para uma luta jogando xadrez com ele. Você vai treiná-lo mandando ele dar boxe, botando ele para brigar com outro. Apanhando de vez em quando. Apanhando. Porque a gente tem até uma música que fala, né? Você pode ser provado para ser aprovado. Exatamente. Né? Então você tem que provar também para ser aprovado, né? Então haverá momentos que Deus, como veio lutar com Jacó, ele vai lutar com você, como treinador do Rock Balboa, né? E ele vai deslocar a sua coxa, igual ele fez, para você sair sequelado, machucado.